A força da Palavra de Deus está no ar. Programa refletindo o Círculo Bíblico. A Bíblia é regra de fé, a Palavra de Deus, a voz do Senhor. Apresentação, Padre Wesley Pancini. Olá, meu irmão, minha irmã, chegamos ao nosso 8º encontro dos nossos Refletindo os Círculos Bíblicos, esse roteiro para reflexão produzido aqui pela nossa Diocese de Cachoeira de Itapemirim. E a cartilha que nós estamos é a cartilha de número 253. E hoje nós vamos refletir a solenidade de Pentecoste. O Evangelho é o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao versículo 23. O tema é: o Espírito Santo conduz os fiéis à contemplação do rosto misericordioso do Pai. Este encontro, meu irmão, minha irmã, ele deve acontecer no intervalo do dia 5 ao dia 11 de junho. Dia 5 ao dia 11 de junho. E assim, preparar o ambiente, né? Você que vai receber esse encontro em casa, ou você é animador, ajudar a família que vai receber o encontro a preparar esse ambiente. Uma mesa com uma toalha vermelha, se tiver. Se não tiver, pode ser branca, né? Mas se tiver vermelha, coloca sobre ela a Bíblia aberta com a passagem do Evangelho de hoje, que a gente vai rezar, João capítulo 20, versículo 19 ao versículo 23. Temos também essa vela grande para simbolizar o Círio Pascal, né? Que em algum momento da oração vai ser utilizado. O animador, então, acolher muito bem as nossas famílias, nossas crianças, jovens, colocar os nossos jovens para ler a palavra, colocar as nossas crianças para ler os leitores, dinamizar aí o nosso encontro. A nossa oração inicial, né, invocar o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedir o Espírito Santo sobre nós. Nós temos aqui a sequência de Pentecoste, que deve ser rezada também, como nós vamos rezar agora. Espírito de Deus, enviai dos céus em raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, o calor aragem. Enche luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, frio aquece. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nem o bem há nele. Dá à vossa igreja, que espere e deseja, vossos 7 dons. Ao sujo lavai, ao seco rogai, curai o doente, dai em prêmio ao forte uma santa morte. Alegria eterna. Amém. O salmo você pode rezar, ou se alguém souber cantar, né? A resposta é: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã, que na solenidade de Pentecoste o mistério pascal é celebrado como um todo: morte, ressurreição e ascensão e envio do Espírito Santo. Com esta solenidade concluímos o tempo pascal. Somos convidados a acolher o dom total do Espírito na comunidade. Nos faz pessoas novas para o serviço da igreja. Nas relações comunitárias, ele nos ajuda a superar as indiferenças e nos torna misericordioso. Irmãos e irmãs, cantemos um cântico de aclamação durante o nosso encontro, a nossa reunião. E aí então proclamamos o Santo Evangelho. É o Evangelho de São João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 23. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhe de novo: a paz esteja convosco.
Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, este texto de hoje, ele já foi lido no segundo domingo da Páscoa, né? Situa-nos no cenário, no próprio dia da ressurreição. Interessante, né? Não no primeiro dia da semana, os discípulos reunidos, por meio dos judeus, Jesus aparece para eles e ainda dá o dom da paz, né? Comunica-lhes a paz. E apresenta-nos a comunidade da nova aliança, nascida da ação criadora e vivificadora do Messias. No encontro, essa comunidade ainda não se encontrou com Cristo ressuscitado e ainda não tomou consciência das implicações da ressurreição. É uma comunidade fechada, insegura, com medo. Necessita de fazer a experiência do Espírito Santo. Só depois estará preparada para assumir a sua missão no mundo e dar testemunho do projeto libertador de Jesus. Lá no livro do Atos dos Apóstolos, Lucas narra a descida do Espírito Santo sobre os discípulos no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, sem dúvida, por razões teológicas, e para fazer coincidir a descida do Espírito Santo com a festa judaica de Pentecoste, a festa do dom da lei e da constituição do povo de Deus. Mas João situa no anoitecer do dia da Páscoa a recepção do Espírito pelos discípulos. Então, assim, a mensagem desse evangelho, João começa por em relevo a situação da comunidade. O anoitecer, as portas fechadas, o medo, lá no versículo 19, né? São os quadros que reproduzem a situação de uma comunidade desamparada no meio de um ambiente hostil e, portanto, desorientada e insegura. É uma comunidade que perdeu as suas referências e a sua identidade e não sabe agora a que se agarrar. Entretanto, Jesus aparece no meio deles, como diz o versículo 19. João indica desta forma que os discípulos, fazendo a experiência do encontro com Jesus ressuscitado, redescobriram o seu centro, o seu ponto de referência, a coordenada fundamental à vida da qual a comunidade se constrói e toma consciência da sua identidade. A comunidade cristã só existe de forma consistente se está centrada em Jesus ressuscitado. Temos que guardar isso, viu, meu irmão, minha irmã? As nossas comunidades de fé, as comunidades cristãs, ela só existe se ela estiver centrada em Jesus, se Jesus Cristo ressuscitado for o centro da vida da comunidade. E Jesus, assim, ele se apresenta e começa a saudá-los, desejando a paz, o shalom em hebraico. A paz é um dom messiânico, mas nesse contexto significa, sobretudo, a transmissão da serenidade, da tranquilidade, da confiança, que permitirão os discípulos superar o medo e a insegurança. A partir de agora, nem o sofrimento, nem a morte, nem a hostilidade do mundo poderão derrotar os discípulos, porque Jesus ressuscitado está no meio deles. E em seguida, Jesus então lhe apresenta as mãos, os lados. São os sinais que evocam a entrega de Jesus, o amor total expresso na cruz. E é nesses sinais, na entrega da vida, no amor oferecido até a última gota de sangue, que os discípulos reconhecem Jesus. O fato desses sinais permanecerem no ressuscitado indica que Jesus será de forma permanente o Messias cujo amor se derrama sobre os discípulos e cuja entrega alimentará a comunidade. Logo depois vem a comunicação do Espírito Santo. Jesus derrama o Espírito Santo sobre a sua comunidade formada. O gesto de Jesus de soprar sobre os discípulos reproduz o gesto de Deus ao comunicar a vida ao homem de argila. João utiliza aqui precisamente o mesmo verbo do texto grego lá do Gênesis 2, versículo 7. Com o sopro de Deus, o homem tornou-se um ser vivente como este sopro. Jesus transmite aos discípulos a vida nova e faz nascer homem novo. Então agora os discípulos possuem a vida em plenitude e estão capacitados, como Jesus, para fazerem da sua vida um dom de amor aos homens. E mais, estão animados pelo Espírito Santo, já recebido por Jesus. Eles formam a comunidade da nova aliança. São chamados a testemunhar, com gestos e com palavras, o amor de Jesus finalmente. Jesus explicita qual a missão dos discípulos
a eliminação dos pecados. A palavra de Jesus não significam que os discípulos possam ou não, conforme os seus interesses ou a sua disposição, perdoar os pecados. Significa apenas que os discípulos são chamados a testemunhar no mundo essa vida que o Pai quer oferecer a todos os homens. Quem aceitar essa proposta será integrado na comunidade de Jesus. Quem não aceitar, continuará a percorrer o caminho do egoísmo e da morte, isto é, de pecado, né? A comunidade animada pelo Espírito Santo será a mediadora desta oferta de salvação. Tudo bem, meu irmão, minha irmã, que coisa linda, né? Jesus derramando o Espírito Santo sobre as nossas comunidades, sobre a primeira comunidade, sobre nós, sobre os nossos grupos do Círculo Bíblico, animando. Nós que agora estamos aí retomando essa caminhada pós-pandemia, né? Esse mesmo Espírito Santo vai nos animando, nos renovando, nos atualizando, nos inspirando, nos dando energia e força, sobretudo a força da Palavra de Deus, para continuar a nossa missão. Queridos irmãos e irmãs, peçamos a Deus a bênção sobre nós, sobre o seu grupo que vai se reunir nesta semana, hoje ou durante a semana, sobre as famílias que acolhem este nosso encontro. Pedimos que esse mesmo Espírito Santo venha sobre nós, nossas comunidades, nossos ciclos bíblicos, sobre todas as nossas comunidades de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, meu irmão, minha irmã. Força da Palavra de Deus guia nossas comunidades. Deus abençoe. Programa Refletindo o Círculo Bíblico. A Bíblia é regra de fé, a palavra de Deus, a voz do Senhor. Apresentação: Padre Wesley Pancini.